Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Mitotoyo. Eu sou o Valentim, estamos ao vivo transmitindo diretamente da nossa fábrica de Suzano. No chat estamos com o Osmar, que vai estar respondendo as perguntas, interagindo com vocês. Nós estamos numa plataforma, obviamente, se houver algum problema durante a transmissão, nós já temos uma outra plataforma do YouTube, iremos mudar caso necessário. Tá? Agradeço a presença de todos, o prestígio aí dos nossos webinários, né? Estamos com o pessoal da América do Sul também, espero que consigam entender aí o português, e nós continuamos aqui atuando com web demonstrações, reuniões pelas internets, e principalmente desenvolvendo as soluções e medições para nossos clientes, né? Hoje nós vamos falar sobre medição de rugosidade, né? Uma característica importante nos processos de fabricação que gera muitas dúvidas na hora de medir. Eu vou mudar aqui a câmera para vocês visualizarem o equipamento, o rugosímetro SJ410. Nós preparamos algumas medições, né? Ao momento da nossa palestra, nós iremos fazer algumas medições práticas aqui para desenvolver a técnica aí e mostrar na prática as diferentes superfícies, ok? Nós vamos deixar gravado, né? Se você não conseguir visualizar todo o conteúdo, você pode visualizar novamente no nosso site da Mitotoyo. Bom, vamos lá, deixa eu mudar aqui a tela, só um minuto. Então, vamos conceituar a rugosidade, né? Então, rugosidade é uma irregularidade superficial a qual reconhecemos como lisa ou rugosa, né? Essa é uma definição subjetiva, né? Na norma ISO 1302, ela define como rugosidade é uma medida das variações do relevo que pode ser dada a uma superfície, né? Então, uma medida, qual é a medida que nós estamos falando, né? Então, a escala, os parâmetros de rugosidade são no sistema métrico micrometro ou no sistema inglês microinch, né? E para visualizarmos o que nós estamos falando, né, nós vamos mostrar agora uma representação comparativa de um micro, né? Então, aqui, deixa eu mudar aqui o apontador a laser. Então, aqui nós temos um fio de cabelo de 50 micros, e aqui ao lado um ponto que representa o micro, né? A escala de 1 para 800. E levando isso para os processos de usinagem, né? Então, torneamento com pastilha de metal duro, nós estamos falando em torno de 1 micron a 20 microns. Para os processos de retificação, nós estamos falando em 0,8 décimos de micron a 6 microns. E nos processos de lapidação, nós vamos para centésimos de micron até décimos de micron, né? Então, é uma parte do milímetro muito pequena, né? Então, nós estamos falando de uma porção muito pequena. Então, temos que ter alguns cuidados na hora de medir, e isso é muito importante. E é possível melhorar o desempenho de uma peça controlando sua rugosidade. Aqui é um exemplo de um corredor, né, numa superfície lisa, sendo que ele correndo numa superfície rugosa, ele vai ter um melhor desempenho. Isso acontece com as peças também. De acordo com a função da superfície, os parâmetros de controle de rugosidade podem ser diferentes. O que nós queremos dizer com isso, né? Então, por exemplo, um virabrequim, né? Então, você mede o raio, né, a rugosidade no raio, que você quer saber a resistência à fadiga, né? Então, você medindo rugosidade para identificar essa característica da superfície. No caso de um sistema de freio, né? Então você mede rugosidade para visualizar a característica abrasão. E na camisa de bloco de motor, a lubrificação. Mais 3 exemplos, né? Chapas que vão ser pintadas, né? Então ela tem a medição de rugosidade para aparência, né? Uma prótese femoral, né? O que você necessita nessa característica é deslizamento.
E em algumas peças você tem uma dupla função, né? Por exemplo, o bloco padrão, nós vamos medir aqui o bloco padrão, né? Você quer ver uma característica de adesão, né? Quando você junta os dois blocos, e também a precisão, né? Se você tiver uma face muito rugosa, isso vai interferir na precisão. Hoje, falando um pouco sobre o webinar de hoje, nós vamos focar bastante na parte de superfície, né, dos parâmetros. Né? A rugosidade ela abrange diversas, ela é muito abrangente. Né? Então hoje nós vamos falar sobre a teoria dos parâmetros. Né? Então isso é muito importante. Numa próxima oportunidade vamos falar de outros temas referentes à rugosidade. Né? Então nos processos de fabricação, aqui nós estamos mostrando os processos de fabricação e de superfície de rugosidade. Né? Então aqui no torneamento você vê um perfil mais periódico, né? Mais espaçado. Na parte de brunimento você já percebe um espaçamento menor e assim, você não vê muito pico, mais vales. Né? Na parte de lapidação, aqui em cima a parte de retificação, torneamento com pastilha diamantada, e o super finish, né, o super acabamento. Então você percebe que os processos também caracterizam perfis diferentes. Né? E uma pergunta, né, qual parâmetro de rugosidade devo utilizar? Né? Obviamente nos desenhos eles já vêm dimensionados os parâmetros a serem avaliados. Né? E então, principalmente para quem mexe com projetos, né, essa é uma pergunta bem importante. Mas quem está medindo também precisa entender essa característica do parâmetro. Né? Então, entendendo um pouco a simbologia dos parâmetros, né? Então nós temos aí a RP, por exemplo, né? Um parâmetro de rugosidade. A primeira letra ela identifica o tipo de perfil. Né? Então nós temos 3 tipos de perfis. Perfil primário, que é pela característica da letra P. Perfil de rugosidade, né? Nesse caso ele tem a mesma início de letra, né? Roughness, para rugosidade também em português. E perfil W, waviness, né? Para os perfis de ondulação. Ó. E em seguida, mostrando um pouco a simbologia, né? O perfil, o que é o perfil primário? É o perfil de forma. Né? Então é a forma geométrica da peça como característica. E dentro dessa perfil de forma nós temos a ondulação e a rugosidade dentro desse perfil. Filtrando esse perfil para perfil de ondulação, que é o waviness, que é o perfil W, nós vamos ter a ondulação da peça mais a rugosidade compreendida dentro dessa ondulação. E por último, o perfil, fazendo um outro filtro, o perfil de rugosidade, né? Perfil R, o que nós estamos demonstrando agora, né? Então o perfil de rugosidade. Então é exatamente isso, né? Então o perfil R, perfil de rugosidade, e a segunda letra, ela de certa forma denomina algumas características. Por exemplo, o RA é average, do inglês average, que é média. Por exemplo, o R máximo, R max, que é rugosidade máxima, e o RZ de Zen, que é 10 em alemão. No passado, a rugosidade, né, ela era denominada por 2 eixos, né, Y e X, né, que era bidimensional, altura versus comprimento. Com o avanço da tecnologia e medições topográficas, medições 3D de rugosidade, não só no eixo Y, né, e agora no caso Z e X, também um deslocamento lateral no Y. Né? Então aqui nós temos a demonstração de uma medição de rugosidade topográfica com o software MCubeBAC da Litotoio. Né? Então, a partir de 2001, se caracterizou o eixo vertical com a letra Z, não mais a letra Y. Tá? E entendendo o perfil de rugosidade, como os parâmetros eles são, né? Quais são as linhas de referência na medição de rugosidade. Então, quando você faz a medição de rugosidade, a característica dos parâmetros sempre vão ter uma referência. Então nós temos a linha média, né? Então quando você faz a medição de rugosidade, o rugosímetro ele traça uma linha média no perfil e alguns parâmetros, né, são avaliados a partir dessa linha média, mas não é a única referência
para os parâmetros de rugosidade. Nós temos também a linha de partição, então esse perfil, além da linha central, da linha média, nós também dividimos o perfil em 5 trechos, né? Então existem parâmetros que trabalham com essas referências. Existem outros parâmetros que eles utilizam as referências de pico e vale, né? E outros ainda com cortes da linha superior e inferior, né? Então todas essas referências do perfil servem de base para as avaliações dos parâmetros, né? Para os cálculos dos parâmetros, né? Então nós vamos falar do primeiro parâmetro hoje, né? Que é o RA, o mais utilizado, né? É uma média aritmética dos valores absolutos dos desvios de perfil ZY na linha média. Então ele pega a linha média, né? Vamos entender esse cálculo do RA. Ele vai pegar a linha média, todo a área do perfil, e vai fazer uma média desse perfil. Ó, vamos entender um pouco melhor. Veja abaixo aí as 4 superfícies. Nós temos 4 superfícies, vamos ver os valores em RA. Então, essa primeira superfície 1, ela tem um valor de RA 2 microns. A segunda superfície com RA de 2 microns, desculpe. A superfície 3 também um RA de 2 e uma quarta superfície também com RA de 2. Valentim, mas por que isso acontece? Você percebe que a superfície 3 era o negativo da superfície 4. Então, fazendo uma analogia, né, por que isso acontece? Né? Então, vamos entender o que é o cálculo do RA. Então, vamos dar um exemplo das esferas. Então, nós temos 100 esferas aqui, num lote de 100 esferas, e eu gostaria de saber o diâmetro médio entre elas, né? Então, vou medir essas 100 esferas e vou fazer uma média sobre essas esferas. Então, nós temos o resultado de diâmetro de 5 milímetros, né? Então, dentro dessas esferas, a média são 5 milímetros. Ora, vamos fazer eu fiquei desconfiado e vou fazer uma lupa aí nessa amostragem que eu fiz. Então, eu descobri que eu tenho 50 esferas com um diâmetro de 7 e 50 esferas com diâmetro de 3. Eu não tenho nenhuma esfera com diâmetro de 5. 3 com 7 dá 10, dividido por 2 dá 5. Né? Embora o RA ofereça poucas informações sobre o perfil avaliado, ele é um parâmetro amplamente utilizado. Né? Onde se utiliza bem esse parâmetro? Né? Em superfícies estampadas, superfícies torneadas ou fresadas, superfície de apoio e de funções sem muita relevância. Né? Ela é desaconselhado em processo com necessidade de distinguir picos e vales. Por quê? É claro, ela vai fazer uma média. Se você quer distinguir picos de vales, você não vai conseguir com o RA. Tá? Então vamos conhecer mais 2 parâmetros. Existem 2 parâmetros primos aí, que é o RA ISO e o RA DIN. A diferença deles é que o ISO, né, o GIS, ele calcula, ele pega 10 pontos no perfil, então 10 picos, maiores picos, e 10 vales maiores, né, e faz uma média também. E a altura do RZ-DIN, ele vai pegar, dividir isso em 5 trechos, eu falei no slide anterior, ele divide isso em porções e pega o maior, a maior média entre essas 5 porções. Né? E o RT, que é a altura máxima, ele vai pegar na linha completa do perfil o maior pico e o menor vale. Ele vai dar o valor, independente de onde esteja esse pico, na frente ou no final da medição, no meio, ele pega o menor vale e o maior pico e calcula esse RT, que é o R total do perfil. Né? Então vamos fazer um exemplo de 2 superfícies agora, né? A superfície 1 e a superfície 2. Então eu tenho o valor de RA2, RZ5 e RT6. E na outra superfície eu tenho o RA2, o RZ6 e o RT10. Né? Então, a combinação desses parâmetros é muito importante. Por quê? Você percebe que o RZ e o RT eles estão próximos. Né? Então, quando isso ocorre, nós temos uma superfície mais homogênea, já não tem muitos riscos, né? Não tem muitos vales nem picos, né, obtusos. Né? E aqui você já percebe que quando o RT ele está longe do RZ, você percebe, né, que você tem um vale, você tem um pico mais obtuso. Né? Então, quando esses parâmetros estão mais próximos, né, inclusive o RA, você tem uma superfície mais homogênea. Quando você tem esses parâmetros
mais espaçados, mais longe entre si, né, os valores, você tem uma superfície menos homogênea, né? Um outro parâmetro também bem utilizado é o RPC. É o antigo PC, ele chamava PC, né, que vem do peak count, que é contagem de picos, hoje conhecido como RPC. Como é o cálculo do RPC? Ele faz uma linha, né, o operador, né, quem está medindo rugosidade, ele tem que estar no desenho o nível de corte, H, para cima ou para baixo. Né? Então ele vai falar, olha, eu quero um corte a 2 microns da linha central, né? Ele sempre faz a referência, nesse caso do RPC, sempre da linha central. Então, por exemplo, 2 micros acima, 2 micros abaixo. E as linhas de corte, né, são determinadas pelo usuário no rugosímetro. Então, como que ele faz o cálculo? Então, toda a vez que o vale ultrapassa essa linha de corte determinada e logo em seguida ele passa a linha de corte acima, né, com o pico, ele conta como um peak count, né, e ele vai ao longo do perfil contando essas variações para baixo e para cima, né? Veja só, se ele passar para baixo e não passar logo em seguida para cima, ele não conta com uma contagem de picos, né? E a contagem de pico é avaliada pelo número de picos que passam pela linha de corte e os resultados são apresentados, isso é importante, ó, picos por centímetro, tá? E é aconselhável medir esse parâmetro com o maior comprimento de avaliação possível, né? Então, vamos aqui fazer mais uma comparação de 3 superfícies diferentes, imaginando que a linha de corte são iguais, né? Nós fizemos uma linha de corte e elas são iguais para as 3 superfícies, né? Então, nós vamos ter lá um RA de 2, um RPC de 10, sempre lembrando que esse é micro por centímetro, né? Sempre é 1 centímetro. RA de 2, RPC de 5 e RA de 2 e RPC de 2, né? Você vê que ela tem uma ondulação, então ele contou com 2 picos, né? Então você percebe que o valor de RA são idênticos, porém as superfícies são totalmente diferentes. Essa combinação ela é muito usada no controle de superfícies laminadas, né? E em chapas de pintura. Então isso é muito comum na indústria. A indústria que faz laminação de chapa, né, ele precisa medir tanto o cilindro, né, que vai laminar a chapa, quanto a chapa. Né? Por quê? Porque a rugosidade do cilindro de laminação está passando para a chapa, então ele mede também o cilindro. E na parte de pintura, né, você tem o jateamento, também é utilizada essa combinação de parâmetros. Né? Então, as empresas que trabalham com chapas, na parte de pintura, né, o que ocorre é que você não pode ter muitos riscos, né? Então na parte de pintura você tem que ter o controle para que você faça a adesão da tinta, mas também não ofusque a iluminação, né? Agora, um parâmetro mais conhecido na área de motores, né, ele é um parâmetro mais sofisticado, que é o MR, né? O RMR, também conhecido como MR, ou fração de contato TP, é a mesma coisa, também mudou de nome, né? É a fração de contato. Qual a característica desse parâmetro? Então, a partir do pico, maior pico encontrado numa superfície, né? Com uma linha de corte, o operador também fala a distância de corte que ele quer, ele vai calcular a área, né, de porcentagem de contato. Também conhecido, tem um outro parâmetro que é a lista MR, né? Então você vai fatiando esse perfil e calculando a porcentagem de contato. Também nessa mesma definição de corte de rugosidade, né, tem a curva de contato BAC, ou também conhecida como curva de Abbott, né, a curva MR. Né? Então aqui um exemplo de medições tanto de MR, RMR, ou lista MR, e a curva de BAC para motores, né, para camisa. Né? Então isso é muito importante. Então um exemplo prático que eu tenho aqui é como se nós tivéssemos um disco de lapidação perfeito. Então aqui tem um perfil de rugosidade e nós fôssemos cortando, fatiando aqui, ó, tá vendo?
com uma determinada altura, né? Então eu vou determinar aqui, por exemplo, um micron por um micron. Então eu cortei aqui a partir do primeiro pico e eu consegui 23% de face de contato. Então a 2 microns 34, a 3 microns 45 e assim sucessivamente, até você atingir 100% de contato com o nível de corte aí de 10 microns. Você pode fazer ao contrário também, você pode colocar a porcentagem e descobrir qual é o nível de corte, né? Então aqui eu tenho 3 superfícies diferentes de rugosidade, retificação. Então aqui está o perfil comumente conhecido e a curva de Bach, né? Você vê que o torneamento ele vai se inclinando mais e o fresamento também, tá? Então, voltando aqui, essas são as características da curva Bach, né, e da lista MR. Outro parâmetro também para a mesma situação é o RK, o RPK e o RVK. Então, através da curva, né, então você tem a curva aqui também, Bach, você vai fazer o corte, né, determinar aqui o RPK, que é a altura reduzida dos picos, o RK, que é a profundidade da rugosidade do núcleo, né, aquilo que vai ficar em contato né, vamos dizer, na camisa do motor, e a profundidade reduzida dos vales, que é o RVK. Então, mostrando aqui um dispositivo de medição, né, para medição de bloco de motor, né, do cilindro do bloco de motor, né, conhecido também como Platorone. Essa é uma superfície, tipo de representação gráfica do perfil de rugosidade do cilindro do pistão, né, que você seria interessante ter, né? Então você tem que ter uma área do núcleo forte, né, para ter um desempenho de resistência ao desgaste. Não pode ter muitos picos, é quase inevitável ter, mas você tem que controlar esses picos e você controla também a área dos vales, né? Porque a área dos vales é importante para você manter um reservatório de óleo, né, adequadamente para reduzir o consumo de óleo do motor. Então isso você consegue selecionando esses tipos de parâmetros e controlando esses tipos de parâmetros, né? Então, esses são os parâmetros mais sofisticados, vamos dizer assim. Nós estamos indo para um lado, né, diferente do RA, que é um parâmetro simples. Esses daqui são parâmetros que traduzem muito melhor uma superfície. Daí aqui uma curva de Bach bem comum para a linha de motores, né? Nós vamos fazer aqui alguns exemplos práticos, né? Eu vou trocar a câmera para o nosso rugosímetro. Quero ver, Osmar, tá todo mundo vendo aí? Por favor, mandem informação aí, Osmar está me auxiliando aí, tá? Estão conseguindo enxergar. Então aqui é um rugosímetro SJ400. Nós estamos aqui com o kit Comedy. Então nós estamos vamos fazer uma medição com um pistão, né? Então aqui ele já fica na própria, o kit Comedy ajuda bastante porque ele já fica na posição correta, né? Então aqui estão vendo várias pontas diferentes que nós utilizamos, né? Estou utilizando uma ponta de 5 décimos, né? Ela está aqui, então eu vou posicionar ela no apalpador, vou descer aqui na tela, talvez vocês não consigam enxergar, mas eu vou conseguir descer fazendo o contato do rugosímetro e vou fazer a medição, né? Então eu quero mostrar a superfície. Eu já tirei uma impressão dos valores, né? E aqui eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui a lista de resultados. Então eu tirei vários resultados, né? O RA, por exemplo, 0,94. Eu vou perguntar para o Osmar, estão conseguindo enxergar os valores no rugosímetro? Então aqui, por exemplo, essa superfície de 0,94, então quase 1/10 de micron. O RZ 0,7. Aqui o RPC nós fizemos um corte de 1/10, então 131 picos por microcentímetros, né? O RX 0,55 e aqui a curva de hábito, a lista MR. Então tá vendo que ele está 100% de contato, porque eu cortei de meio em meio e ele foi aparecendo, né, que todo corte deu 100% de contato.
o RT 08, RK, RPK e RVK, né? Então vou subir aqui deixa eu voltar. Então eu vou subir aqui um pouco, tirar a ponta do contato, vou tirar o meu kit Comic, certo? Vou pegar o outro kit Comic, agora vou fazer uma ferramenta de corte, né? Então vamos ver a ferramenta de corte aqui, ó. Então eu já posicionei ele aqui num ponto estratégico. Os colegas do Peru só pediram para falar um pouco mais devagar. Ah, ok. Os nossos colegas, estou falando muito rápido, me desculpe, pessoal do Peru. Vou tentar falar despaziado. Então aqui é uma ferramenta de corte. Vou subir a ponta de medição, né, o dosímetro. Vamos posicionar o nosso kit Comic novamente. Descendo a ponta. Vamos ver os resultados da ferramenta. Então estou medindo então aqui o RA de 007. Você vê que é um perfil totalmente diferente. Vamos nos outros resultados aqui na lista de resultados. RZ 0,82, PC aumentou o número de picos, 204. A lista MR, por exemplo, a 5 microns, 5 décimos de micron, ele já chegou a 98. E também a lista MR 100%, né? Uma superfície muito homogênea, né? Não tem grandes picos nem vales. RT 0,9, RK 0,2, RPK, veja só, o núcleo está em 0,94 e tem vários vales aí a 0,1 décimo de micron, né? Vamos subir. Aí. E vamos montar o terceiro kit Comic, que é bem interessante, que eu selecionei o bloco padrão, né? O bloco padrão é uma superfície lapidada, né? Então o que se espera é uma rugosidade muito baixa, né? Então vamos colocar ok, vamos fazer a medição. Veja só, o RA 0,0328, 3 centésimos de micro, é o que se espera, né? Vamos pegar a lista de resultados, é o que se espera de uma superfície como um bloco padrão. Veja só, o RZ deu 2 décimos de micron e o RPC, eu fiz uma linha de corte de 1 décimo de micron. Ele deu erro, por quê? Porque ele não tem pico nem vale, então ele não consegue nem calcular o RPC, né? E no corte de 0,5 RMR ele já deu 100%, porque a rugosidade basicamente não existe aqui nessa superfície, né? Então, eu vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar aqui as três superfícies. Eu já tirei a impressão, vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui, por exemplo, é o do pistão, né? Então vocês veem aí, ó, o RA, o RZ, o RPC, o GIS e a lista MR, né? Olha só o perfil como ele se mostrou. E olha só a curva de baque, né? Então a curva de baque ela é vista dessa forma aqui, né? Esse é do pistão.
Nós vamos ver agora da ferramenta de corte. Opa, deixa eu olhar aqui. Isso, ó. O RA de 0 também baixo. Né? Ele ainda conseguiu fazer o RPC a 114 picos por centímetro. Né? Tá vendo ali embaixo? Ele mostra o nível de corte aqui, ó. 0,1 eu fiz um nível de corte bem baixo. RGIS, né? RZGIS e a lista MR, né? Também bem, basicamente 100%. Né? O RT, aqui olha só a superfície dela, né? E também aqui embaixo a curva de Bach. E o mais impressionante, né? É realmente do bloco padrão. Do bloco padrão nós temos aqui, ó, o RA baixíssimo, 0,1, né? Lembrando que aqui é micron, décimo de micron, centésimo de micron, RZ 0,7. Tá vendo aqui o RPC deu erro porque o nível de corte, apesar de ser 0,1, tão baixo que ele não conseguiu calcular picos e vales, né? E depois você vê a 0,8, a 0,5 já a 0,5 microns, né? 0,5 microns você consegue 100% de material, né? E também você percebe que o RT é baixo, né? Não tem picos, não tem vales, o RK e o RPK, e aqui o perfil de rugosidade e aqui a curva Bach, né? Vamos voltar para a apresentação e só um minuto. Vamos falar dos key points, né? O controle de rugosidade é essencial para avaliar o desempenho do produto, obviamente é o que nós discutimos agora. Importante que no projeto, né, é determinar o parâmetro mais indicado de acordo com a função da peça, né? As características de processo de usinagem e seus diferentes perfis, né? Nós vemos que realmente isso muda muito. Conhecer a teoria dos parâmetros ajuda a avaliar na prática a superfície do produto, então isso é importantíssimo, né? Às vezes você sabendo o que é o valor do RA, você consegue, sem olhar o gráfico, né, determinar como está essa superfície, né? Uma coisa importante também é a combinação de parâmetros é mais consistente na avaliação de superfície, né? Quando você combina 2, 3 parâmetros, eles sempre é melhor, você consegue ter uma avaliação, né? Então você consegue identificar como está a sua superfície, né? Do que um parâmetro isoladamente, né? Então sempre prefira ter 2, 3 parâmetros combinados, né? E o gráfico de perfil de rugosidade na avaliação é muito importante, né? Para você visualizar como está o seu perfil, ok? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Fica gravado, se vocês quiserem ver novamente, podem me mandar e-mail. Os próximos eventos que nós temos é sobre GDIT, talvez a gente venha fazer, além de rugosidade, né, falar sobre filtro cutoff e outros assuntos de rugosidade, mas hoje a ideia foi focar realmente nos parâmetros, ok? Então eu agradeço, né? Fica aí meu e-mail, quiserem mandar qualquer solicitação, dúvidas, ok? Nós agradecemos pela presença e esperamos vocês em outros webinars, ok? E nós vamos ficar aqui respondendo no chat, se vocês quiserem mandar mais algumas perguntas, dúvidas, sugestões, nós agradecemos, ok? Em nome do Osmar aqui está dando um obrigado também, e espero que fiquem com Deus aí, fiquem seguros, e espero vê-los em outros webinars também. Um abraço e até mais.